Eu vou insistir mais uma vez, jovens. Se vocês tiverem que pedir conselho sobre vida a dois, procure gente crente e gente que tenha deixado bom exemplo. Assim a gente cresce. E nós fazemos questão de ver jovens construindo lares abençoados assim, que a igreja continue com este bom exemplo. Vamos lá para João. Este evangelho tão precioso, foi tão precioso para a igreja do primeiro século, que se viu encurralada por tantos problemas, tantas provações, irmãos em Cristo, que posso dizer, queridos, que colheram fruto daquilo que Jesus tinha dito: o mundo vos odiará. Enquanto João escrevia este seu evangelho, em alguma prisão do Império Romano, havia um cristão perdendo tudo e perdendo a sua liberdade por amar a Jesus Cristo. Seus parentes, seus amigos, temiam visitá-los nas cadeias, porque se fossem visitá-los, logo viria a associação: são cristãos também. Muitos desses encarcerados foram martirizados. De certa maneira, aquilo assustou a igreja. O próprio João, mais tarde, foi exilado na ilha de Patmos. Isso assustou a igreja, porque não era fácil ser crente nos dias de João. Para ser um cristão com C maiúsculo ou com todas as letras maiúsculas, tinha que realmente compreender o que era dar a vida por Cristo. Eram estes homens que estavam recebendo este evangelho. Muitos deles estavam pensando em desistir. Muitos deles estavam com algumas dúvidas. E muitos estavam, de fato, naufragando na caminhada. Aí quando João escreve este evangelho, João propõe que eles continuem, que eles não parem, que haja o que houver, a que preço for, eles sigam adiante, que eles olhem para Cristo, que eles percebam o valor deste evangelho da graça que lhes foi dado. Então este evangelho todo, que fala de Jesus Cristo, que conta dos milagres e dos sinais, tinha um propósito de fazer com que, diante dos desafios que aquela sociedade apresentava à igreja, ela continuasse firme, e mais do que continuar cristã ou continuar crente, eles continuassem sendo um exemplo. Irmãos, quando a nossa fé é desafiada, quando é diante do que nós vemos acontecer neste mundo, nós somos colocados em xeque, é que nós precisamos voltar para a palavra, para que ela nos mostre o que fazer. É isso que João está nos dizendo. Quando nós olhamos então para este evangelho, que nos conclama a viver a plenitude da graça de Cristo, nós precisamos nos perguntar o que fazer. Nós não somos uma geração tão valente. Nós não somos uma geração, particularmente a minha análise, que pagaria o preço que aqueles irmãos pagaram. Que esteja disposta a deixar tudo para ter Cristo. Mas esse é o tipo de igreja que Deus quer.
É disso que nós estamos falando quando a gente fala de ser um cristão. É de ter uma identificação tão profunda com nosso Senhor, que possamos dizer uns dos outros: Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Louvado seja o Senhor. Mas como uma geração como a nossa, tão preocupada com a vida material, tão consumista, com uma fé tão frágil, pode se tornar uma geração de crentes corajosos? Como que jovens, como nos nossos dias, podem se tornar valorosos a ponto da Bíblia poder dizer também da nossa geração: tendes vencido o maligno? Como que famílias cristãs como as nossas podem suportar toda esta pressão conceitual, filosófica, que diz que o cristianismo é ultrapassado, mas se manterem firmes, sem vacilar? Como uma igreja pode sobreviver pregando o Evangelho, sem ficar vendendo o paraíso na terra, sem precisar apelar para a propaganda e para o marketing como ferramentas, como se fôssemos uma empresa vendendo um produto qualquer? Como isso é possível nos dias de hoje? Nós precisamos perguntar para este Evangelho como. E hoje à noite nós vamos ver razões para viver esta plenitude da imitação de Cristo, esta plenitude da graça. Porque se tem uma coisa que Deus espera de nós, é que vivamos a plenitude da graça. Irmão, eu sei, nós vivemos uma pressão, aprovação no vestibular, aprovação na empresa, aprovação na família. Nós vivemos uma pressão para ter um carro bom, para ter uma casa boa, para morar bem, para vestir bonitas roupas, para ser elegante, para falar bem, ser uma pessoa com cultura. Nós vivemos uma pressão, uma cobrança que exige de nós tantas coisas. E o que Deus exige de nós? Que vivamos como Cristo viveu, a plenitude de uma vida na graça. Esta noite, eu quero falar com você desta forma. Se você tem o desejo de uma vida que ande na plenitude da graça, é hora de você parar. E é hora de você começar. É hora de dar o passo na direção certa, irmão. Não é hora para desculpas, não é hora para inventar um outro caminho, não é hora para criar obstáculos, é hora para se abrir para Deus. E para se perguntar o que é preciso para viver em plenitude de graça. Vamos lá para o texto. O texto começa assim: João. Ele está falando aqui de João Batista. Lembra, nós temos 2 Joãos aqui na nossa pregação. João o evangelista, que é o apóstolo João, e o próprio texto fala de João Batista, que era o primo de Jesus, aquele profeta pregador do deserto. Então o primeiro João aqui é João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente tem que mentalizar essa mensagem chegando no coração de um crente que está pensando, que quer viver na graça, mas está difícil. Está difícil porque ele está sendo perseguido,
está difícil porque ele está sendo injustiçado, está difícil porque existe uma pressão, talvez da família, uma pressão dos empregadores dele. Tente pensar num crente no século I e tente aplicar essa realidade para você. Tente aplicar para você a realidade de que Jesus quer que você vença os obstáculos para viver em plenitude de graça. Então João, o evangelista, o apóstolo, ele recorre ao exemplo do seu xará João Batista. Ele já havia falado de João nos versos anteriores ali, a partir do verso de número 6. João, cujo nome significa Deus é gracioso, ele veio para ser testemunha a respeito da luz. E ele começa exatamente deste ponto, ele diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama. Meus irmãos, o propósito de viver pelo Evangelho e fortalecer a nossa fé diante das perseguições, do desânimo, da confusão daqueles dias e dos nossos dias, o evangelista está pronto a proclamar o Evangelho da graça. É o Evangelho que apresenta a graça como a sua ferramenta. Foi assim que Paulo definiu o Evangelho da graça, lá em Atos capítulo 20. Ele definiu o Evangelho da graça, ele estava pronto para testemunhar do Evangelho da graça. O que ele está querendo dizer no verso de número 15, com este testemunho de João? Qual é o testemunho de João? O testemunho de João é exatamente olhar para Cristo. Este é o de quem eu disse. Irmãos, se queremos viver em plenitude de graça, nós precisamos de duas coisas. Já disse no primeiro sermão que preguei sobre João, precisamos olhar para a glória de Cristo. E precisamos reconhecer a sua primazia na nossa vida. O testemunho de João Batista é que deveríamos olhar para Cristo. Diz assim: este é o de quem eu disse, que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João Batista estava dizendo para os seus discípulos, possivelmente esse testemunho aconteceu justamente naquele momento em que João falava assim: importa que ele cresça e eu diminua. Mesmo que ele tenha vindo depois de mim, importante é que ele cresça e eu diminua, porque ele tem de ter primazia. Se queremos viver de fato em plenitude de graça, uma vida próxima de Deus, uma vida que combina com a nossa fé e com essa nova condição do verso 12, fomos feitos filhos de Deus. Se queremos viver essa plenitude, nós precisamos reconhecer que Cristo tem que ter primazia, irmão. Cristo tem que ter a primazia. A vida na plenitude da graça exige um reconhecimento absoluto da primazia de Cristo sobre nós, sobre nossos interesses, sobre nossos planos, sobre nossas palavras, sobre nossos pensamentos, sobre nossos sentimentos. Nós pertencemos a Ele. Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós não temos o direito de guardar dentro de nós pensamentos que não combinem com essa nova condição de filhos pela graça. Ele tem de ter primazia. João está propondo uma coisa contrária ao que as pessoas do mundo faziam no verso de número 10. Diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ao contrário, viver na plenitude da graça é ir na contramão de saber que vivemos para Cristo. O apóstolo Paulo, um dos textos que eu mais gosto de repetir, Romanos capítulo 14, ninguém vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele tem a primazia. A igreja perseguida dos dias de João
Não podia falar assim: João, agora eu tenho que tomar conta da minha vida, eu tenho que me livrar desses problemas, porque agora não dá para seguir a Cristo. João está dizendo: vocês têm de ir até o final, porque Cristo é o primeiro, Cristo é o seu primeiro amor, diz lá Apocalipse capítulo de número 2. O evangelista está propondo que é necessário Cristo crescer na nossa vida. Irmão, não tem como viver em plenitude de graça se você é daquele crente que vai viver apenas o seu cristianismo na igreja. Vou até falar um pouco mais sobre isso no final. Ou se você é daquele que vai viver o seu cristianismo em algumas áreas da vida. Não, ele tem que ter a primazia sobre tudo. Este é aquele de quem eu disse. Estava falando de Jesus. E a razão para João falar que ele tem que ter a primazia é a razão do verso 1. Olhar para a glória dele. O verbo já existia. Precisamos olhar para a glória de Cristo. Precisamos olhar para o nosso Rei. Precisamos reconhecer quem Ele é, quem Ele sempre foi. Aquele que era, que é e que há de vir, diz o livro de Apocalipse. Ele diz assim: quando eu estive na ilha de Patmos exilado, os meus olhos viram. E o que foi que João viu? João viu aquele que era, que é e que há de vir. O Cristo para o qual ele vivia. O Cristo pelo qual ele estava exilado. O Cristo pelo qual ele escreveu este evangelho. João não escreveu este evangelho para ficar famoso. Eu acho que João cantaria esse cântico que nós cantamos facilmente. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. João cantaria isso com certeza. E João Batista diria, como disse, e aliás foi em João Batista baseado este cântico: importa que ele cresça e eu diminuo. Não é deixar de ser importante, é reconhecer quem é mais importante. Sabe, irmão, quando nós temos essas atitudes, às vezes tão infantis nós, de rejeitar o Senhor por tão pouco, de não andar e não escolher o caminho dele por questões tão egocentradas, nós não estamos diminuindo. Quando a gente começa a ver a nossa vida como prioridade e esquece Cristo. João escreve este evangelho e fala: não é assim, gente. Vocês precisam olhar para Ele. Irmão, você não deve ficar pensando em quem deveria fazer isso. Você deve olhar para você. Porque todos nós, de alguma maneira, precisamos muito lembrar que antes de nós, Ele já existia. Viver em plenitude da graça não é outra coisa senão viver para Cristo. Não existe nada mais pleno que isto. Não existe maior graça que esta de imitar Cristo, de viver para Cristo. Ou como disse de forma tão simples, tão eficaz, tão marcante o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? Talvez você possa dizer isso do seu domingo à noite, mas você pode dizer isso da sua segunda-feira? Você pode dizer isso do seu horário de trabalho? Você pode dizer isso do calor da discussão dentro das quatro paredes do seu lar? Você pode dizer isso: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, nas suas escolhas? Então, o Evangelho de João vem para te ajudar. Você precisa reconhecer a primazia de Cristo. Deus espera que você faça isso. Irmão, seguindo adiante, no verso de número 16, nós temos esta frase:
porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O apóstolo João, ele escreve de uma maneira... Na verdade, quando a gente lê o texto assim, pelo menos na Bíblia atualizada, eu andei pesquisando, me parece que uma boa tradução para esse texto é a Bíblia versão internacional aí, nova versão internacional. Porque o texto original, em lugar de começar, todos nós temos recebido, ele começa, porque da plenitude da graça, todos nós temos recebido. A ideia seria esta. Não é que todos nós temos recebido a plenitude da graça, mas é todos nós temos recebido da plenitude da graça. O texto está claro assim, mas isso aqui às vezes confunde. Em português tem uma certa, como é que falam? Uma duplicidade aqui, quando a gente lê esse versículo. Então compreenda o que está acontecendo aqui. João está dizendo que devemos viver a plenitude da graça, no verso de número 15, porque Cristo tem que ter a primazia. Então é a nossa obrigação viver a plenitude da graça. E você deve estar perguntando, mas como fazer isso? E agora ele começa a explicar. Ele começa a dizer assim, veja que ele começa justamente com a palavra porquê, né? Uma conclusão, né? Ele está dizendo assim, é que nós temos condição de viver assim, porque da plenitude da graça, ou da plenitude de Cristo, né? Da sua plenitude, nós temos recebido graça sobre graça. Deixa eu explicar melhor para você entender. Irmãos, olhando para o verso de número 14, você vai ver que a conclusão da primeira parte é que Jesus Cristo veio habitar entre nós. Vimos a sua glória, e ele era cheio de graça e de verdade. Ele era a plenitude da graça e da verdade. Ele transbordava graça e verdade. E porque ele era pleno, da sua plenitude, nós também recebemos graça e depois nós também recebemos verdade. Mas aqui, ele se volta para ver o quanto nós podemos vencer os obstáculos, porque fomos abastecidos da graça de Cristo. Se você deseja viver a plenitude da graça, você precisa confiar que receberá tudo o que precisa para viver de maneira mais excelente possível. Você receberá de Cristo. Você já recebeu. Olha para o versículo de novo. Primeira coisa, ele diz, todos nós. Ele não está dizendo que só os maravilhosos pregadores e teólogos, ele não está falando só os crentes antigos, ele não está falando só os presbiterianos, ele não está falando só os pentecostais, ele não está dizendo só os crentes que conseguem vir na reunião de oração. Ele está falando até mesmo para o crente que tem dificuldade, para o crente que tem tropeços na vida. Ele ainda está dizendo para aquela igreja daqueles dias, todos nós recebemos. Todos nós recebemos. Irmão, muita gente está desistindo de viver a vida com Deus em plenitude, essa vida excelente, porque acha que não é capaz. Porque quando vai para casa, se vê envolvido nos próprios erros e limitações. O Evangelho não quer que você pense assim. O que João quer é que você olhe para si mesmo e antes de enxergar a você mesmo, você enxergue Cristo. É disso que ele está falando, todos nós recebemos dele, da sua plenitude. É ele que é pleno. A palavra grega é uma palavra bonita, pleroma, para plenitude. Ele é o nosso pleroma, ele é a plenitude, ele é tudo, ele é santo, ele é justo, ele é reto, ele é perfeito, ele é sábio, ele sabe fazer escolhas, ele sabe perdoar, ele sabe amar.
tudo em perfeito estado, em plenitude, e a Bíblia diz que nós devemos buscar a plenitude, a estatura de varão perfeito, de varão pleno, que é Cristo. Mas a gente não caminha nessa direção confiado no que nós somos capazes. Então entenda que o Evangelho quer é primeiro mostrar que Jesus entende você, mas que você também tem que entendê-lo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, eu disse no culto da virada aqui no dia 31, que um pastor, como é positivo, vou falar o nome dele, foi o reverendo Ageu, publicou uma lista de coisas que ele sugere para você fazer diferente no ano novo. Não faltar nenhum domingo na escola dominical, nem no culto, orar acordar mais cedo, 15 minutos me parece, para orar. Lembrar de elogiar a esposa uma vez ou duas por semana, sempre por uma qualidade diferente. Ele não colocou lá, mas não elogia a mulher, a sua esposa, apenas porque ela fez a comida boa, tá? Elogia por outras coisas também. Mas às vezes quando a gente vai pôr metas para nós, aí uma pessoa me falou assim, eu não pus metas porque a gente fez aquele voto, né? Eu não pus metas muito elevadas porque eu quero pôr metas, é igual se diz hoje em dia, né? Factíveis. Eu quero ter objetivos alcançáveis. Que tamanho que é o Cristo que você está pensando? Qual é a plenitude do seu Cristo? Irmão, você pode não crer, mas João, o apóstolo, disse, assim como João Batista olhou para Cristo e viu a glória de Cristo, você deveria olhar também, e é deste Jesus que nós temos recebido a plenitude dele transborda graça sobre graça na sua vida. Você pode sim, é isso que ele está dizendo. Você pode pensar em alvos bem elevados para a sua vida com Deus. Primeiro, não confie em si mesmo. Todos nós temos recebido, mas ninguém tem produzido de si mesmo. Todos nós temos recebido da plenitude dele. E o que temos recebido? Outra expressão bem particular, graça sobre graça. Não é a graça salvadora que está sendo usada aqui. Ele não está falando de salvação sobre salvação. Ele está falando de obras da graça de Deus na nossa vida, ou ações de Deus na nossa vida, que nos fazem vencer obstáculos. Lembra Paulo? Paulo lá com espinho na carne, lutando. Ele, como um evangelista, se esmurrava o corpo, sabendo que ele era pecador e que não era tão reto quanto gostaria. E que ele diz que a graça do Senhor lhe bastava. Irmãos, a vida na plenitude da graça só é possível porque Cristo é a nossa fonte. E quando Ele nos dá uma vitória, a graça nos prepara para uma outra luta. Graça sobre graça aqui tem este sentido de receber uma graça que veio da graça anterior. Quando você sobe um degrau, você se qualifica para subir o próximo e recebe tudo o que é necessário para o próximo. Os adolescentes sabem bem que é igual passar de fase no game. Passou de fase, bom, eu não sou tão bom nisso, mas passou de fase, você ganha forças para a próxima fase mais difícil. Irmãos, o que o Senhor está dizendo é que pode ser difícil, mas Cristo é a nossa fonte, que vai conosco de obstáculo em obstáculo, sempre nos preparando para o próximo. Aquilo que o apóstolo Paulo disse, que ele nunca nos dá provação maior do que possamos suportar.
juntamente com a provação, nos dá o livramento. Pedro foi preciso ao dizer o seguinte na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos tem sido dado tudo. Você tem tudo o que precisa. O problema nosso não é que não tenhamos, é que não usamos. Somos semelhantes ao profissional que resolve fazer uma obra, tem todas as ferramentas guardadas no seu baú, mas não as utiliza. Sua obra fica defeituosa, trabalha com dificuldade e desiste, porque não usa as ferramentas que tem. E você tem. E elas vieram todas de Cristo. Às vezes nós colocamos a culpa nas ferramentas. Eu não consigo crescer na graça porque a Bíblia é muito difícil. Eu não consigo crescer na graça porque ter uma vida de oração não é fácil. Essa é a ferramenta, querido. Eu não sou dado a graça de orar. É nosso dever. Mas não sou dado graça que, como resultado de uma vida de oração, sejamos fortes. Se queremos viver na plenitude da graça, precisamos olhar para Cristo e dar a primazia a Ele. E precisamos confiar que Ele tem tudo o que nós precisamos e tem deixado à nossa disposição. Não desista antes de começar. Não ponha obstáculos. No fundo, boa parte das nossas desculpas tem a ver com o fato de que nos acomodamos. Mas nós podemos ser totalmente diferentes. Pensa em Pedro. Depois, desculpa usar essa linguagem, do carão que ele passou de ter traído, ter negado Jesus, se tornou o grande apóstolo da igreja primitiva. Porque a graça pode usar qualquer homem. Abra comigo em 1 Coríntios 15. Qualquer homem, qualquer mulher. A gente fala, eu comento, jocosamente a gente comenta, fulano era bandido, agora virou crente. E a gente faz comentário jocoso, como quem desconfia da conversão. Talvez seja até verdadeiro que algumas dessas conversões não sejam reais. Mas eu posso falar de um homem. Era perseguidor da igreja. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Qualquer homem pode ser usado pela graça, qualquer um. Mesmo frágil, pastor, inconstante, a graça pode transformar qualquer um. É por isso que é pela graça. Mesmo que eu esteja longe do Senhor e esteja recomeçando tudo, sim. Sim. Mesmo que eu ainda não saiba muitas coisas da palavra do Senhor, sim. Mesmo que você seja um perseguidor da igreja, no oculto, deixe o seu coração ser transformado, e você poderá ser usado pela graça. Mas é preciso usar as ferramentas da oração, da palavra, do arrependimento, da busca pela graça. Vamos adiante. Versículo 17.
Esse é um versículo que sempre me intrigou muito. Sempre pareceu haver uma luta da lei contra o evangelho da graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E eu sei que o evangelho e a lei são uma só palavra. Como é que isso pode parecer uma luta aqui, mas não é. Infelizmente, um dos grandes erros nossos é que nós fazemos divisão entre a nossa vida cristã e a nossa vida no dia a dia. Nós fazemos da nossa vida com Cristo muitas vezes como uma cena litúrgica, o culto, uma cena religiosa, a oração. Mas a gente vai viver segundo outros padrões. Por que a gente faz isso? Em geral, eu penso que essa separação vem da falta de confiança do crente, de que se viver de acordo com o evangelho, a vida material também vai dar certo. É que muitos crentes pensam o seguinte: olha, a vida cristã não é compatível com a vida nesse mundo, não. Que esse mundo aqui vive noutra regra. E está certo, esse mundo vive mesmo noutra regra. Mas nós não somos desse mundo, nós temos uma regra superior. A questão é que muitas vezes nós não cremos que o padrão de Cristo vai ajudar a gente na vida nesse mundo. Então a gente tenta mais ou menos adaptar. Domingo, cena litúrgica, culto, santidade, terno, roupa de domingo, cabelo penteado. Os que ainda têm. Durante a semana, outras regras. Outra maneira de ver a vida. Outra maneira de falar. Outra maneira de agir. Outra maneira de resolver os problemas. E o que João está dizendo para nós aqui, veja que tem mais um porquê aqui, né? Está sempre completando a explicação. E aqui de fato tem um porquê no grego, bem no começo. Está dizendo assim, a regra, a lei, a regra apertada, o caminho estreito da santidade, de fato foi dado por Moisés. Não por Moisés, foi dado por Deus através de Moisés. Sim, Deus nos deu a lei. Ela é difícil. Ela é uma regra diferente do mundo. Ela exige de nós uma santidade que o mundo se aproveita dela, não é isso? Ele diz, a regra diz assim: não cobiçarás o emprego do teu próximo. Adaptado para os dias de hoje. Para o mundo corporativo, vocês gostam tanto de falar dele. Mas no mundo corporativo olha, os caras estão cobiçando o seu emprego, cuidado. Antes você do que eles permanecerem na empresa. A regra de Moisés era mesmo difícil. Porque viver para Deus é viver um padrão diferente. É um padrão elevado, gente. É um padrão elevado. Eu gosto muito de esportes. Gosto de todo tipo de esporte. Se tiver campeonato de peteca, eu estou dentro. Boa dica, né? Campeonato de peteca. Agora tem. Profissional. Mas quem quer praticar esporte em alto nível tem que obedecer regras muito exigentes. Outro dia eu vi uma entrevista do Ricardo Oliveira, pastor e atacante do Santos Futebol Clube. Campeão paulista do ano passado. E só. E ele estava falando assim, que ele já tem uma idade, está acima dos, já 34, 33 ou 34 anos. Para jogador de futebol é muita idade. Mas ele foi artilheiro
de todos os campeonatos que disputou, pelo que eu sei, ao longo deste ano, talvez exceto a Copa do Brasil mesmo. E ele estava falando, olha, eu me alimento corretamente, eu durmo cedo, tenho regradamente 8 horas de sono, porque eu preciso me cuidar mais do que o Gabriel, que é um jovem que tocou a campainha, ele sai correndo. Eu preciso ser diferente, se eu quero jogar em alto nível, eu preciso seguir uma regra. A vida espiritual não é muito diferente. A regra era apertada. Veja que, olha como é que o versículo se completa. Porque a regra apertada foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram para fazer você cumprir essa regra através de Jesus. A graça nós falamos bastante, eu quero falar agora da verdade. A graça você já viu que é aquele suprimento que é a obra de Deus, que faz a gente vencer obstáculos, não porque nós temos forças, mas por causa do pleroma, da plenitude dele em nós. Mas a verdade a que João se refere, que a palavra verdade é muito usada por João. Ele fala que Jesus Cristo é a verdade, ele fala que os crentes andam na verdade, mas na verdade, a expressão, a palavra verdade aqui, talvez indique mais a ideia de vida real, vida do dia a dia. Verdade aqui, fatos reais. Cristo é a realidade. Cristo não é a sombra que Moisés era. Ele veio trazer ao mundo aquela lei que era impossível. Ele veio trazer ao mundo a prática real dela. Ele veio através de sua plenitude, e a plenitude é que ele viveu a lei perfeitamente, cheio de graça e de verdade. E ele agora vem nos ensinar a viver o dia a dia. É possível, irmão. Imitar Jesus não é ir à igreja, é ser como Cristo todos os dias. Quem deseja viver a plenitude da graça, precisa saber que isso tem a ver com a vida real. Que onde a gente mede se estamos ou não vivendo na plenitude, é na vida real, é no casamento, é na criação de filhos, é no trato com os amigos, é no trato com as pessoas indispostas conosco, é no trato dos negócios, é quando estamos bem, abastecidos, e quando não tem muita coisa no armário, é quando dá para pagar as contas, mas também quando não dá para pagar as contas. A regra pode ser cumprida em qualquer situação, por causa da graça. E isso se faz no dia a dia. Isso se faz porque o suprimento da graça nos ajuda a viver bem em toda e qualquer situação. O ponto que precisamos destacar é que precisamos da consciência de que Deus espera de nós o dia a dia. Ele ama, Ele se alegra quando cantamos hinos, quando nos ajuntamos, trazemos ofertas, ou quando no nosso ajuntamento temos festas e amizade. Isso tudo é muito bom e Deus se alegra muito nisto. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, diz a palavra. E Deus se alegra quando o crente anda na plenitude da graça, todo dia. Nós lemos ao longo da liturgia Salmo 89 e o Salmo 40. Depois você volta lá.
E você vai perceber nesses 2 salmos que ele menciona graça e verdade em situações do dia a dia. Viver na plenitude da graça é viver no mais completo sentido do significado de Cristo no seu dia a dia, do que Ele é, e dele como alvo, como a primazia, como suprimento da graça, e como o alvo de imitação. Eu quero concluir. Confie no Evangelho da Graça. Testemunhe com a sua vida o Evangelho da Graça. O verbo testemunhar é o verbo martirel. Aceite pagar o preço para fazer isto, porque é o que Deus espera. A questão não é o tamanho dos desafios que iremos encontrar, ou das lutas interiores do pecado que temos que vencer. O ponto mais central dessa proposta de vida em plenitude da graça é sempre saber que a fonte é Cristo. Ele é toda a razão e fonte de todo o bem. Algumas aplicações. Quando um homem comum sem Cristo escolheria a vingança, o crente em plenitude da graça transborda de perdão. Naquilo em que o ímpio prefere o modo pecaminoso para não tomar prejuízo financeiro, o crente em plenitude da graça aceita pagar o preço para não trair a sua consciência para com Cristo. No que diz respeito ao namoro, à vida sexual do jovem, quando toda a sociedade diz que o caminho é a liberdade sem limites, o jovem crente em plenitude da graça prefere a castidade e a santidade do seu corpo. Quando todos fazem opção pelo pecado, o crente em plenitude da graça escolhe Deus. Se todos optam viver segundo o seu coração, o crente em plenitude da graça escolhe viver para Cristo. Pensando na nossa igreja, o que seria da nossa igreja se mais e mais crentes vivessem em plenitude da graça? Você inclusive. Se os membros desta igreja, em sua maioria, sua grande maioria, resolvesse viver em plenitude da graça este ano, não seriam necessários apelos para que viessem aos cultos, nem apelos para o sustento financeiro da igreja. Se nós, pastores, para nós, começarmos a crescer na graça, mais e mais, acredito que nossas mensagens serão mais bíblicas, mais poderosas no Espírito, e os irmãos se sentirão pastoreados. Se os nossos presbíteros e diáconos, agora é vocês, viverem em plenitude da graça, não faltaria suporte, não faltaria cuidado pastoral nesta casa, os necessitados não se sentiriam rejeitados nunca. Se cada crente vivesse na plenitude da graça, teríamos famílias unidas, não haveria desconforto de irmãos para com irmãos, e haveria uma multidão de novos convertidos entre nós. Nós precisamos decidir sobre isso. Você precisa decidir sobre isso. Que o Deus, fonte de toda a graça, derrame sobre nós o seu Espírito e nos conduza assim. Meu irmão, minha irmã, andar na plenitude da graça é um alvo. Para este alvo, o Senhor nos dá tudo o que precisamos, confie nele. A Bíblia diz que onde Jesus Cristo está, se chama trono da graça. E em Apocalipse disse que
Este trono da graça é uma fonte inesgotável. Dele fluem águas da graça para a sua vida. Aproveite. Decida. É preciso decidir. Porque viver pela graça é uma busca, é um alvo, é uma luta que a gente vence no poder de Jesus Cristo. Que a graça do bom Deus, o Pai, o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.